Boa noite, pessoal, oficialmente. Vamos começar a apresentação. Antes da gente discutir, apresentar o artigo, a Rayane apresentar o artigo e a gente discutir em cima de novo, de proteínas e carboidratos, do balanceamento da dieta, a Adriana pediu para eu falar com vocês sobre uso de ureia para animais não ruminantes. É o caso do burrinho, né, que pula a cerca para comer a ração dos bovinos, né. Eu preparei aqui um slidezinho com os desenhos, só para ficar mais fácil. Deixa eu... que não está aparecendo. Só um minuto, gente, o trem travou aqui. Agora vai. Vocês estão vendo? Sim. Então tá, então vamos lá. Quando a gente fala de utilização de aminoácidos, proteína, né, por mamíferos que nem nós, né, animais mamíferos, a gente tem, isso aqui é um esqueleto de um aminoácido genérico. Então, a gente tem isso aqui, essa parte que a gente chama de esqueleto de carbono, e essa parte aqui que é a amônia. Quando a gente come proteína, come muita proteína, mais do que precisa, a gente não consegue armazenar os aminoácidos nessa forma para usar mais tarde. Então, a gente joga eles fora. O que não é consumo, o que não é utilizado na hora, é descartado pelo organismo. E para descartar, o organismo desmonta o aminoácido. Então, ele quebra esse aminoácido nesse esqueleto de carbono e nessa amônia, tá? Esqueleto de carbono é usado por todas as células como uma fonte de energia, tá? E essa amônia aqui é o grande problema. Por quê? Porque ela é altamente tóxica, tá? Então, ela, na corrente sanguínea, ela causa intoxicação, ela afeta o sistema nervoso e o animal morre em questão de minutos. Como ninguém quer morrer, o organismo tem um jeito de detoxificar essa amônia, que passa para a corrente sanguínea, vai para o fígado, e acontece essa reação aqui. A amônia se liga com gás carbônico no fígado e forma a ureia. A ureia não é tóxica como a amônia, consegue circular pelo sangue até ser filtrada pelos rins e eliminada. Tá? Então, esse é o metabolismo normal que acontece quando animais comem proteína, tá? Então, aqui a gente tem o detalhe da rota. Então, aqui o aminoácido desmontado em esqueleto de carbono e amônia. Essa amônia entra no ciclo da ureia no fígado para formar ureia. Isso é um processo caro, metabolicamente falando, custa ATP, bastante ATP, mas é a única opção que o animal tem para jogar fora esse aminoácido, né? Sem se intoxicar no processo. Quando a gente fala de animais ruminantes, a gente tem um esquema diferente. Ou a gente fornece ureia para o animal, no rumen ela vira amônia, essa amônia se liga com carboidratos que tem no rumen e forma proteína microbiana, bactérias, tá? Coloquei o desenho para vocês verem, ó, 3 carboidratos com 3 amônias, formou 3 proteínas microbianas, sobrou uma amônia. Se sobrou, não tem carboidrato, o que acontece com a amônia? A mesma coisa, cai na corrente sanguínea, vai para o fígado, é transformada em ureia e excretada, certo? Então, isso aqui acontece no rumen, por isso a gente fornece amônia para um animal ruminante, porque ele consegue transformar ela em proteína, tá? Graças ao quê? Ao metabolismo ruminal. O que acontece quando a gente está falando, num ruminante mesmo, de intoxicação por ureia? Você fornece muita ureia, tá? E não tem par suficiente para juntar com essa ureia, né, com essa amônia, que vai ser quebrada no segundo seguinte, e formar proteína. Então, vai sobrar muita amônia. Aí você pensa, mas sobrava antes, mas sobrava pouco. Agora está sobrando muito. Esse monte de amônia cai na corrente sanguínea de novo, vai para o fígado,
Só que o fígado tem uma capacidade de transformar amônia em ureia. Quando tem muita amônia na corrente sanguínea, ultrapassa a capacidade do fígado de fazer isso. Então, começa a circular pelo sangue do animal, além da ureia, que é normal, amônia. E isso intoxica e mata o animal. Estamos falando de um animal ruminante. E se for um animal não ruminante? Não tem rumen, não tem capacidade de formar proteína dentro do rumen, porque não tem rumen. Então, um animal, nós, ao consumirmos ureia, ela vai ser transformada em amônia dentro do organismo no segundo seguinte, e essa amônia vai para a corrente sanguínea, e o fígado vai tentar transformar ela em ureia de volta. Se a gente comer muita amônia, o nosso fígado não dá conta de fazer esse processo. Há um acúmulo de amônia na corrente sanguínea e mata o animal. Então, vocês pensam, tá, então eu vi o burrinho, ele entrou lá na piquete dos bovinos e comeu o suplemento. E o suplemento tem ureia. Então, o que aconteceu no metabolismo daquele animal? Ele comeu ureia, a ureia foi transformada em amônia, essa amônia foi para o fígado do animal, que transformou em ureia de volta, e o animal continuou vivo, e essa ureia foi eliminada. Por que se eu comer ureia e não o burrinho, eu vou morrer e ele não morreu? Porque o fígado do equino, ele tem uma capacidade de transformação de amônia em ureia muito maior do que a minha e até do que um bovino tem. Quer dizer que eu posso fornecer amônia para o burrinho? Ou para qualquer equino? Não. Por quê? Porque eu estou sobrecarregando o fígado desse animal. Ele pode não cair morto, porque ele comeu um pouquinho de ração. Mas ele está com o metabolismo sobrecarregado, porque o fígado dele está trabalhando no 12 para tirar aquela ureia, amônia de dentro da circulação sanguínea, transformando em ureia. Tá? Então, quando a gente estava lá e ele invadiu, ele não pediu licença, ele entrou lá e foi comer. Para ele, isso é muito ruim. Você fala, mas ele comeu e não morreu. Porque ele é um equino, porque o fígado dele é um fígado que tem uma capacidade de transformação muito grande. Mas se ele comer mais um pouquinho, ele pode morrer intoxicado, tá? Então, a gente tem que ter cuidado quando fornecer suplemento para bovinos, tá? E equinos passarem para comer junto. Vocês podem dizer que já viram isso acontecer em fazenda e os cavalos não morreram. Deu sorte, tá? Deu sorte porque o nível que ele comeu não foi suficiente para o fígado parar de transformar essa amônia em ureia. Mas se ele comer um pouquinho a mais, é morte certa, tá? Além disso, as rações de bovinos costumam ter alguns ionóforos. Dentre eles, a monenzina é o mais comum e é altamente tóxico para os equinos. Então, além da ureia, a gente também tem um problema de toxidez por ionóforos quando um equino come comida de um bovino, tá? Então, aconteceu, a gente sabe que aquele burrinho é danado, ele pula mesmo, mas a gente tem que tomar cuidado e tentar evitar isso a todo custo. Porque a gente pode estar no limite de intoxicar o animal e ele morrer. E quanto tempo demora essa intoxicação entre comer demais ureia e cair morto? 20 a 30 minutos, tá? É muito rápido. Então, aqui a gente tem os sinais de intoxicação que são basicamente parecidos em todos os animais. Porque a intoxicação por amônia é a mesma coisa, que ocorre comigo, com o burrinho, com o bovino, tá? Então, é uma sequência de sintomas, vamos chamar assim, que levam, o final deles é a morte. Então, apesar do animal, do equino, ter um fígado potente, capaz de transformar uma quantidade significativa de amônia em ureia, não é recomendável, ainda mais nós que somos zootecnistas, for deixar um animal consumir ureia dessa forma. Por quê? Porque a gente está sobrecarregando o metabolismo dele à toa. E ele não vai usar, tá? Cavalo não usa ureia.
Vocês podem dizer, mas ele tem um seco funcional, ele pode fazer lá a fermentação. Essa amônia, essa ureia não vai chegar no seco, porque ela passa para a corrente sanguínea no estômago ainda, tá? Então, assim, é só para a gente lembrar disso, ou aprender isso, quem nunca viu, e tomar cuidado com o nosso manejo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu sair dessa apresentação que eu volto a ver vocês. Eu tenho, Ana. Eu gostaria que você voltasse lá no terceiro slide, fazendo favor. Ai, peraí, volto. Esse? Peraí que tá aparecendo ainda. Não, no anterior. No anterior. Esse? Eu fiquei confusa aqui, ó, porque quando ele fala aqui do fracionamento de aminoácidos em amônio e esqueletos de carbono, né? Uhum, Não sim. amônia. A Não amônio e amônia, amônia, eles são transformados dentro do rumen, né? Ou dentro do... uma estratégia que o organismo faz é transformar a amônia em amônio, para evitar Tá. ou reduzir a absorção. Mas isso é interconvertido a qualquer momento, em qualquer compartimento. Amônia em amônio. Tá. Então, mas como que ele faz essa conversão? Só para os meninos se ligarem que isso também é extremamente importante lá na fisiologia vegetal, né? A gente tem que lembrar que isso está ocorrendo no meio sanguíneo, né? No que estamos falando aqui, está ocorrendo dentro do sangue do animal, dentro dos compartimentos, que são riquíssimos em água e eletrólitos de forma geral. E a gente tem, vamos dizer assim, o controle do pH da célula é feito, rigorosamente feito, com entrada e saída de íons hidrogênio, tá? Então, as células são ricas nesse íon. Então, a gente tem essa interconversão dentro das células. Não sei se era isso que você perguntou. Não era, é só porque assim, como no slide está aparecendo amônio, eu fiquei com medo de depois eles fazerem confusão, né? Ah, tá. É. Não, então, bom que você chamou Obrigado. atenção para isso. Tá. Obrigado. Nada. Mais alguém, gente? Alguém ficou com dúvida? Alguém quer discutir? Eu adoro discutir. Podem discutir comigo. Vou sair da apresentação de novo. Então, todo mundo entendeu por que o animal não pode ingerir o ionóforo? Hein, meninos? A Aniette pediu pra mostrar o slide do caixãozinho pro burro. Hã? Ah, tá. Vou mostrar pro burrinho. Ah, eu entendi. A Ana já tirou minha dúvida dos eonófilos. Perguntei antes, tá vendo? A molécula dos ionóforos, elas, principalmente a monenzina, que nem eu falei, existem vários ionóforos, o mais comum no Brasil é a monenzina, e é o mais tóxico também, tá? Ele atua a nível de cérebro, se eu não me engano, sistema nervoso central, tá? Então, assim, ele é altamente tóxico, a quantidade que um cavalo pode comer, não pode nem chegar perto, assim, lamber, morreu. Tá? Então, isso é muito, muito, muito perigoso. Mais até do que a ureia, porque a ureia tem essa tolerância, vamos dizer assim, pelo funcionamento do fígado. Com monenzina não tem tolerância nenhuma. Então, mas será, assim, não sei se seria interessante explicar a diferença, por exemplo, do rumenzim para uma lasalocida. Não sei se cabe aqui. Agora, eu acho que a gente vai atrasar demais para o texto. A gente pode, numa próxima, falar de novo. Você não acha de pedacinhos? Eu acho que sim, acho que é interessante trazer isso para eles. Por que o rumenzim não é tóxico para o ruminante, é tóxico para o equino, e por que o equino não pode com rumenzim, mas pode com lasalocida, por exemplo? Aproveitar, então, né? Nos próximos 5 minutos da próxima apresentação, eu falo isso, tá bom? Para não atrasar demais a Rayane, que ela tá tensa. Tá bom? Por mim, sim. Rayane,
É sua vez. Guilherme, baixou. Rayane? Tá indo, calma aí. Apareceu aí? Sim, senhora. Tá entrando. Posso começar? Pode, meter bronca. Então, boa noite. Hoje eu vou apresentar o artigo que fala sobre a importância da inter-relação carboidrato e proteína em dieta de ruminantes. A determinação do valor nutritivo dos alimentos destinados à alimentação de ruminantes tem grande importância quando fala-se em monitorar as atividades metabólicas do organismo ruminal. Então, vem se observando uma constante procura de metodologias acuradas para estimar a qualidade dos alimentos, que tem como objetivo a predição dos valores genéticos e energéticos para atender à demanda gerada pelas funções produtivas dos animais. Para o entendimento de como esses alimentos devem ser utilizados e fracionados, são feitas algumas considerações sobre a fração que constitui as fontes de nitrogênio e de energia para os ruminantes. Então, durante a apresentação, será discutida a importância da sincronização desses nutrientes com o objetivo de potencializar a produção microbiana e, consequentemente, a produção animal. Forma de nitrogênio e dos carboidratos nos alimentos. Os ruminantes podem ser considerados animais relativamente independentes da qualidade dos compostos nitrogenados e consumidos. Isso porque eles possuem segmentos gástricos que evoluíram para acomodar os micro-organismos, que são fungos, bactérias e protozoários. Eles são responsáveis pela degradação dos alimentos que chegam no rumen. Nos últimos anos, tem havido um interesse considerável na redução das perdas de nitrogênio pelos ruminantes, a partir da formulação de dietas balanceadas que consideram as múltiplas inter-relações entre os micro-organismos ruminais e o hospedeiro. Esse interesse, ele tem como objetivo potencializar o crescimento bacteriano e melhorar o desempenho dos animais. Então, atualmente, existem sistemas de avaliação de alimentos para ruminantes que dão suporte à formulação de ração. Eles exigem sempre que seja fracionado esses alimentos no sentido de melhor caracterizá-los. E aqui tem uma imagem das bactérias degradando uma fibra. Então, a fração proteica pode ser fracionada em componentes de fração solúvel, que é o nitrogênio não proteico, que tem solução... Tá conseguindo ver a setinha aí? Sim, estamos vendo. A fração solúvel, que tem solução tampão, nitrogênio não proteico. Fração solúvel, que é rapidamente degradada no rumen, conhecida também como proteína verdadeira. A fração insolúvel, que tem taxa de degradação intermediária no rumen. E a fração insolúvel lentamente degradada no rumen. Fração indigestível durante a permanência no trato gastrointestinal. Os carboidratos também são fracionados em componentes açúcares solúveis com rápida degradação ruminal, amido e pectina, os que são correspondentes à fibra potencialmente degradável e os que apresentam características de indigestibilidade. Esse fracionamento é um objetivo de entrada para esse sistema Cornell, que tem como objetivo estimar as taxas de degradação ruminal de diferentes subfrações dos alimentos, maximizar a sincronização de proteínas e carboidratos no rumen, e, consequentemente, a produção microbiana, além de minimizar a perda de nitrogênio. Então, segundo Pereira e colaboradores, no Brasil, a utilização desse sistema para predizer o desempenho do animal
deve ser feito a partir desses subfracionamentos que já foi mencionado e para o conhecimento do comportamento dessas frações ao longo do trato gastrointestinal. Proteínas e carboidratos, sistema integrado na nutrição de ruminantes. O sistema CNPS sugere a divisão de ecossistemas ruminais em 2 grupos microbianos, ou seja, tem que ser dividido em micro-organismos que utilizam carboidratos estruturais e os que utilizam carboidratos não estruturais. Essa separação, ela reflete na diferença de fontes de energia e de compostos nitrogenados. As bactérias que fermentam carboidratos estruturais necessitam de amônia como principal fonte de nitrogênio e ácidos graxos de cadeia ramificada. Essas bactérias que fermentam carboidrato estrutural, elas não utilizam peptídeos e aminoácidos. Então, quando estão em condições limitantes de nitrogênio, ela tem um menor crescimento, ela não se desenvolve tanto. Já as bactérias que fermentam carboidratos não estruturais, elas apresentam uma rápida fermentação e utilizam, em média, 66% de peptídeos e aminoácidos e 34% de amônia para o seu crescimento. A relação volumoso e concentrado é feita para maximizar a eficiência de síntese microbiana na utilização dos nutrientes da dieta. O crescimento microbiano, ele depende da transferência de energia de fermentação de carboidrato, principalmente para a síntese proteica microbiana. Aí aqui é um esquema para mostrar. Essa é uma dieta balanceada de peptídeo e glicose, que é a mesma do volumoso e concentrado. Então, quando eu forneço uma dieta balanceada, que tenha uma boa quantidade de peptídeo e uma boa quantidade de glicose, eu vou ter muito aminoácido produzido e muita energia. Os dois, contendo esses dois, eu consigo ter uma síntese de proteína e crescimento celular. Então, eu consigo ter a multiplicação das bactérias dentro do rumen. E a energia com os ácidos graxos voláteis vai ser feita a manutenção da célula. Quando eu tenho uma dieta desbalanceada, com mais glicose e menos peptídeo, tem uma grande quantidade de energia e poucos aminoácidos. Dessa forma, o animal ruminante consegue fazer a síntese de proteína, mas não é o suficiente, porque não tem aminoácidos. Então, tem bastante ácido graxo entrando e consegue ser feita a manutenção da célula. Quando tem uma grande quantidade de peptídeo e pouca quantidade de glicose, eu tenho muito aminoácido. Se eu tenho pouca energia, o ruminante não vai conseguir utilizar todos esses aminoácidos. Então, vai sobrando amônia, e essa amônia vai ficando na corrente sanguínea e causa danos para o animal, porque ela é tóxica na corrente sanguínea, e quando ela chega no fígado em alta quantidade, ele não consegue transformar tudo em ureia. Então, dessa forma, faz-se a síntese proteica e sobra muita amônia. É possível afirmar que, para a correta utilização do conceito de proteína degradável e não degradável no rumen, são necessários, primeiro, estimativas exatas de características cinéticas das frações proteicas dos alimentos, o conhecimento dos efeitos do consumo voluntário da taxa de passagem sobre a cinética da degradação proteica. Terceiro, a determinação de melhor forma de utilização do nitrogênio pela reciclagem endógena. E quarto, o conhecimento das exigências em aminoácidos para o entendimento dos processos de manutenção e reprodução. As exigências dos aminoácidos para ruminantes.
A exigência de proteína dos animais ruminantes, elas são atendidas pelos aminoácidos absorvidos no intestino delgado. Então, a proteína chega ao intestino delgado, consiste em fração microbiana, da proteína dieética, da não degradada no rumen e da proteína endógena. Outra fonte de aminoácido disponível para absorção é a proteína não degradada no rumen. Quando ela é aumentada na dieta, o balanço de aminoácidos se torna muito importante. Com isso, a seleção de proteína varia de várias fontes, é frequentemente necessário para assegurar a absorção e adequadamente dos aminoácidos. A metionina e a lisina, elas são aminoácidos mais conhecidos como limitantes na produção de gado de leite. A disponibilidade desse aminoácido para a produção do leite, ele pode ser maximizada pelo incremento da ingestão de alimento, pela otimização da fração ruminal, pelo crescimento microbiano e pela suplementação proteica ou de aminoácidos da dieta, que escapa a fermentação ruminal e sobrepassa o intestino delgado. Então, assim, pode-se concluir que a maximização da sincronização de proteína e carboidratos dietéticos no rumen resultam a minimização de perdas nitrogenadas e aumento da produção microbiana, consequente ao aumento do processo produtivo. Então, tendo uma dieta balanceada, o principal objetivo é maximizar essa produção de proteína microbiana, que é as bactérias, os micro-organismos que vão fazer a digestão do ruminante. Então, é essencial para a mantença do animal. Enfim. Dúvidas? Eu vou fazer um comentário, Rayane. Sua apresentação ficou joia, adorei as fotos. Você falou bem calma, bem tranquila, explicando bem. Só para chamar a atenção que a gente está falando num grupo de isotecnistas, né? Uhum. Então, a gente sempre pensa em balanceamento de ração. Por quê? Porque se a gente não fizer uma ração balanceada, a gente vai ter uma grande quantidade de perda de nitrogênio, tá? Isso, além de ser caro, pode trazer problemas sérios de contaminação ambiental, que isso cada vez está sendo mais levado em consideração, tá? E quando a gente não faz, quando a gente tem um balanceamento, como você falou, a gente tem a produção dentro do rumen de uma proteína de excelente qualidade, que é a proteína microbiana. Né? Então, você falou, o aporte de aminoácidos que o animal precisa, se tiver mais proteína microbiana, eu preciso suplementar com pouca coisa por fora. Então, se eu fizer um balanceamento adequado, se eu tiver um parzinho, carbono, nitrogênio, a gente vai ter uma maior quantidade de proteína microbiana, e isso vai, vamos dizer assim, baratear minha dieta. Eu não preciso colocar nada, eu só preciso fazer o par adequado, para ter ao mesmo tempo no rumen o carbono, o carboidrato, e o nitrogênio, a proteína. Então, todos os sistemas de balanceamento, de verificação de dietas, o ponto final deles é esse. Como que eu posso dar comida para o animal de forma mais adequada para ele produzir mais, consumindo menos possível? Né? Esse é o pulo do gato que contratam a gente para fazer. Porque para fazer a ração, que nem o Edgar falou, milho e soja, todo mundo faz, isso aí não tem erro, não. Mas é a melhor ração? Vai proporcionar o maior ganho? Não. Por quê? Porque a gente tem que fazer esse ajuste fino. Tá? Não estou falando que é ruim comer milho e soja, mas estou falando que para animais com alta exigência, que precisam de uma grande quantidade de proteína, vai encarecer demais a dieta. Né? Então, como a Rayane chamou a atenção, é importante a gente sempre juntar, né, a produção do alimento, a minimizar o
custo financeiro e juntar aí também a poluição ambiental, porque nitrogênio, excreta de animal, é um negócio que é altamente poluidor, tá? Uma coisa interessante de lembrar sempre é que se a gente tem não tem carboidrato, a gente tem pouco carboidrato, a proteína que entra no rumen, ela vai ser quebrada, o aminoácido, lembra que eu mostrei no slide do burrinho, vai quebrar o aminoácido e aquele esqueleto de carbono vai ser utilizado como fonte de energia, como se fosse um carboidrato. Então, olha que coisa cara que eu estou fazendo. Eu estou compondo proteína, que é o nutriente mais caro da minha dieta, para quebrar e usar como carboidrato. Por quê? Porque eu não balanceei a dieta. Então, eu estou gastando muito. Além de dinheiro, eu estou gastando ATP desse animal, porque ele vai ter que ter um metabolismo muito mais incrementado para conseguir fazer essa transformação e utilizar. Tá? Sempre que a gente está falando de animais ruminantes, a gente sempre, pelo menos meus alunos de nutrição, adoram matar ele comendo ureia. Mas isso é um caso extremo, tá? Quando o animal morre, você percebe que tem uma coisa muito errada. Mas geralmente ele não morre. Geralmente ele cresce pouco. Geralmente ele produz pouco. E esse é o maior dano que a gente tem. Tem tá? deficiência de produção. Desculpa, Rayane, como? Ele só tem as deficiências na produção. Isso. Ele podia dar 15 quilos, 20 litros de leite, 30 litros de leite, tá dando 15. Uhum. Tá lá, tá vivo, tá bem, tá andando, tá comendo, mas não tá produzindo, tá? Por quê? Porque eu não balanceei a dieta. Então, sempre que ele fala de vários sistemas, ele entra em alguns detalhes de análise de alimentos, que eu acho que a gente vai ver numa palestra que vai ter para frente da Eusânia. Mas que, assim, a gente aprende isso quando a gente for para o laboratório, quando pegar as marchas, quando for trabalhar com isso. Mas é importante ver que existem vários jeitos de fazer avaliação de alimentos, tá? Mas o objetivo de todas é você melhorar o balanceamento da dieta, você afinar o balanceamento para você ganhar mais com menos custo. E quando que a gente percebe muito isso? Quanto maior for a produção do animal. Tá? Então, a vaca de leite é o nosso animal mais difícil. Vaca de leite de alta produção é o animal que a dieta é mais complicada. Por quê? Porque ela precisa de muita energia, muita proteína para a produção de leite, mas ela é um ruminante. Então, se eu colocar demais, eu mato ela de acidose. Então, a gente vive numa corda bamba tentando balancear. E no texto ele fala várias formas de você medir isso. A gente já viu no texto passado que tinha aquela relação de produção de proteína microbiana com energia, fazia uma divisão para a gente ver se a dieta estava adequada ou não. E no texto ele fala outras formas de ir medindo. Mas o jeito mais bacana que eu já vi fazer balanceamento é usando o CNCPS mesmo. Aquele programa que o Edgar falou, que a gente coloca a ração pronta e vê o que está acontecendo dentro do rumen. E vê se a gente está maximizando a produção de proteína microbiana. Ah, mas minha vaca produz 100 quilos de leite por dia, só a proteína microbiana vai dar conta? Não, eu vou precisar suplementar. Mas quanto mais proteína microbiana eu conseguir colocar, menos é o que eu vou ter que colocar de PNDR ou aminoácidos sintéticos, tá? Inclusive, ela fala, a Rayane falou até no final, que você pode fazer a suplementação quando é necessário, para animais de alta exigência. Vamos comprar metionina sintética para as vaquinhas da fazenda? Não precisa, não precisa, né? Porque elas comem capim, elas vão dar leite. Para elas o negócio é mais tranquilo, porque elas produzem pouco. São vacas ruins? São vacas ótimas. Só que elas têm uma genética para baixa produção de leite. Tá? Então, não adianta eu dar metionina para elas, que não vai resolver, eu vou gastar meu dinheiro e jogar fora. Mas, se elas produzissem 50 quilos de leite por dia, aí a gente podia começar a pensar nisso, tá? Então, não é falando mal do animal, né? É só a gente adequar a tecnologia, o balanceamento para o animal que a gente está trabalhando, tá? A tese, não sei se vocês conhecem o Valdir, que foi orientado do professor Edgar no mestrado, ele tem uma tese, uma dissertação bem interessante,
com a suplementação de vacas de leite com metionina. Então, é um trabalho bem legal para vocês lerem, são animais de alta produção, que ele trabalhou com essa suplementação. Então, quem tiver interesse, eu tenho a dissertação baixada, posso passar para vocês, é um negócio legal de ler, tá? Então, a gente está refinando a nutrição. Estamos saindo do milho e farelo de soja e indo para detalhes, colocar um pouquinho de ureia, colocar um pouquinho de aminoácido, balancear a proteína que vai sair do rumen, para melhorar o sistema vaca. Não me interessa se sai do rumen, me interessa a vaca, né? Então, o que ela vai absorver, o que ela vai ter para produzir. Pensando que essa vaca está inserida no planeta, né? Então, eu tenho que gastar o menos possível para ela, tem que ser econômica, e ela não pode ser o animal mais poluente do mundo. Lembra que a gente já tem um monte de gente falando mal de vacas por causa do metano que elas produzem, né? Então, tinha mais uma coisa que eu tinha marcado de falar aqui para vocês, só eu achar. Eu perdi. Tem um pedaço aqui que eu acho interessante, para quem é nutricionista de não ruminantes, sabe isso de cor, mas quem é nutricionista de ruminantes, é difícil a gente ver os aminoácidos essenciais para um animal ruminante, porque a gente não trabalha com isso, a gente trabalha com proteína microbiana. E no final do texto, ele cita vários trabalhos, né, que falam que metionina e lisina são os mais limitantes para a produção de leite. Para bezerros em crescimento, é metionina, lisina e treonina. E para machos, né, produção de carne, são os aminoácidos sulfurados, a metionina e a cisteína, e a lisina e a treonina. Então, assim, o que o pessoal de aves e suínos sabe de cor, isso aqui está citando vários trabalhos que mostram qual seria a ordem de suplementação para animais de alta genética e muito produtivos, né? Eu acho que basicamente era isso que eu tinha para falar depois, né, da apresentação, e a gente pode abrir para pergunta, que eu acho que vocês devem ter um monte de pergunta para fazer. Niege, fala. Estava esperando a permissão. Eu perdi sua mãozinha aqui. Só se a senhora puder repetir os aminoácidos para a produção de carne, que deu uma cortada aqui na minha internet, não consegui entender. Para carne são sulfurados, que é a metionina e a cisteína, a lisina e a treonina. Tá bom, obrigada. Tá? Aí, inclusive, nesse texto, ele fala que tem, vamos dizer assim, literaturas que são discrepantes. Um fala um, o outro fala outro, mas ele fez vamos dizer assim, um levantamento e a gente chegou nesses aminoácidos, tá? Então, para leite, a metionina e lisina é bem sabido, mas esses para bezerro em crescimento e machos, eu nunca tinha visto, tá? Já tinha lido o trabalho, mas não tinha visto assim tão sucinto. Eu achei interessante. Eu também não, achei interessante também. Tem uma pergunta aqui, só um pouquinho. A Adriana perguntando como é que a gente faz para balancear, né? Então, a chave de uma ração bem feita é você definir o animal. Porque a exigência desse animal a gente busca nas tabelas, né? A tabela que a gente mais usa para ruminantes são o NRC. Então, é uma tabela americana, né? Muito boa para gado de leite, tem algumas críticas para gado de corte, mas é uma das melhores que a gente tem. E a gente tem para gado de corte também a tabela de Viçosa, que foi feita com base na genética zebu, né? Lembrando que os americanos não trabalham com zebu, eles trabalham com outro tipo de gado, né? Então, a tabela de Viçosa para gado de corte, ela é bem interessante e bem precisa, né?
Então, como é que você faz? Você vai separar o seu lote. Como é que você separa? Idade, né, raça, vamos dizer, genética que você tem, você misturar animais mais parecidos geneticamente, e com isso você vai nessas tabelas e procura as exigências de energia, de proteína, de minerais-chave, como cálcio, fósforo, sódio, né, lipídios. Aí você monta o sistema de equações para resolver. Na prática, você coloca no computador e resolve. O Excel faz as contas para você, né? Então, como que você faz uma boa ração? Tendo um animal bem definido. Não sei se vocês já passaram por isso, você chega em casa no primeiro período, depois que entrou em zootecnia, aí o pessoal fala, você faz zootecnia? Faz uma ração de vaca para mim. Que vaca? Né? Como assim ração de vaca? Quantos litros de leite essa vaca produz? Que raça é essa vaca? Que tamanho que é essa vaca? Ela está engordando? Ela está emagrecendo? Não existe ração de vaca. Você tem que ser uma coisa bem específica. Eu tenho boi, faz uma ração de boi para mim. Né? A Anied falou que já pediram uma ração de vaca para ela. Já deve ter pedido para todo mundo, porque acontece. Aí fala, vaca é vaca, gente. Vai lá e faz uma ração. Mas quanto mais você detalhar o animal, mais você consegue achar a exigência exata dele. E aí você consegue trabalhar com diversos programas de formulação para atender isso em detalhes. Então, você monta ração milho, farelo de soja, põe um pouquinho de ureia, põe um pouquinho de girassol, põe um pouquinho, vai colocando pequenas quantidades para suprir a necessidade, a exigência de um grupo de micro-organismos ruminais específicos, tá? E com isso você tem o melhor desempenho do animal. E lembrando, quando contratam a gente, é para a gente poder baratear a produção, mas sem derrubar a produção, né? Você fala, dá milho que hoje em dia não está barato, né? Mas dá qualquer coisa que ele cresce. Cresce, mas podia crescer mais, você podia vender mais rápido, podia ter uma maior taxa de conversão de carne, de leite. Então, assim, o Leonardo acabou de colocar um link aqui, para calcular exigências. Está abrindo aqui no meu. É o programa de Viçosa mesmo. Gente, quem depois quiser entrar nesse programa, quem já fez nutrição e quiser brincar lá, é um programa bem amigável, tá? E quem não fez, a gente guarda o link para semestre que vem. Aí tem que fazer o login, é? Então, parece que sim, você tem que colocar seu e-mail para criar sua conta. Pode colocar o e-mail e criar a conta, a gente vai usar. Tá bom, então. Ana Luísa, você terminou suas considerações? Sim. Ok. A Adriana falou sobre o balanceamento da dieta, né? Só para lembrar do que a gente já havia comentado, o conhecimento da compatibilização da disponibilidade de fontes de carbono e fontes de carboidrato e proteína é essencial para o balanceamento, a elaboração de uma suplementação adequada para os animais a pasto. Lembra que a gente comentou na semana passada ou retrasada? Então, você tem que ter o conhecimento da análise bromatológica do capim e a variação dessas características, né? Desse valor nutritivo ao longo do ano, para ir compatibilizando o suplemento que você vai, para ir adequando o suplemento que você vai fornecer. Né? Então, essa alteração ou adequação na formulação do suplemento é justamente para compatibilizar o fornecimento de energia e proteína em função não só do teor de proteína bruta, mas da alteração
das frações carboidrato solúvel e carboidrato não solúvel, ou carboidrato estrutural, carboidrato não estrutural, tá certo? Então, se vocês tiverem o conhecimento disso, vocês têm o domínio do balanceamento da dieta, tá certo? Então, no nosso caso, quando a gente trabalha com pastagem, a gente trabalha com 4 tipos de suplemento, né? O suplemento das águas, suplemento do período de transição água seca, suplemento da seca e o período de transição seca-água. Então, assim, é muito interessante mesmo. Tem que ter o conhecimento, esse conhecimento teórico, né, para poder, então, você maximizar não só o desempenho do animal em confinamento, do animal estabulado, né, mas para você maximizar o desempenho do animal e a utilização da pastagem. Então, por exemplo, a gente estava comentando hoje de manhã, né? O suplemento que vocês estão usando lá, né? Que nós estamos usando lá no experimento, ele tem efeito substitutivo ou aditivo, né? Então, ele estimula a ingestão do volumoso na forma de pastagem ou ele reduz porque ele está fornecendo os nutrientes, né? Então, vocês viram lá que nesse caso, ele aumenta a taxa de passagem e ele está trabalhando com efeito aditivo, ou seja, ele está estimulando o consumo do volumoso, tá certo? É muito interessante mesmo. E outra coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente está trabalhando com animal em pastagem, sob pastejo, né? Forragem sob pastejo, toda vez que você maximiza a síntese microbiana, ou melhora de alguma forma a qualidade da dieta total que o animal está ingerindo, você minimiza não só a produção de metano, mas também minimiza a emissão de óxido nitroso, né? Que é uma forma de perda de nitrogênio. Isso, para quem busca, por exemplo, a exportação de carne, a exportação de leite, que é o objetivo do Brasil, em grande número de propriedades, porque produz, né, tem capacidade de produzir produtos de qualidade, é um aspecto fundamental. Assim como a conservação, né, do solo, da água, são propriedades que conseguem, por exemplo, entrar na cota Hilton, que entram no ISO 14000, que conseguem comercializar crédito de carbono, tá certo? Então, gente, esse conhecimento de nutrição, vocês obrigatoriamente têm que ter. Falar assim, não, mas eu não quero trabalhar com gado leiteiro. Beleza, vai trabalhar com gado de corte? Tem que saber. Vai trabalhar com equino? Tem que saber. Vai trabalhar com ovino, com caprino? Tem que saber, não tem jeito, tem que saber, tá? E é muito, muito interessante. Quando vocês começam a estudar, vocês vão vendo que esse conhecimento teórico te permite manipular de várias formas o sistema de produção como um todo, tá? Excelente, viu, Ana? A escolha do texto, excelente a apresentação e excelente a sua explanação. Mais alguma dúvida, gente? Eu não sei se vocês viram no chat a Adriana falando que na qualificação da Mariane, ela demonstrou nas análises que é possível que as vacas lá de baixo, das fazendinhas, estejam deficientes em magnésio e cálcio, no pré e no pós-parto, e que isso pode acarretar sem número de problemas bem graves para a saúde e para a reprodução desses animais, e lógico, para a produção, né? Então, às vezes, a gente tem que aproveitar, né, que a gente tem uma mestre que acabou de achar um problema, às vezes, reforçar a alimentação desses animais, balancear com mais cuidado, ou comprar um sal mineral com maior teor de magnésio e de cálcio para esses animais, cálcio não, mas magnésio, né, para a gente poder corrigir um problema grave, né, de nutrição.
Nossa, gravíssimo, né? Porque pode levar a tetania. Na Exatamente. verdade, tem que ver se não está acontecendo algum efeito substitutivo aqui, né? Alguma competição por sítio absortivo. Estranho, né? Pois é, não, porque assim, depois a gente pega a Adriana e pega o trabalho da Mariane para dar uma lida, o que ela achou. Porque isso pode explicar a nossa baixa produção de leite. A gente dá comida para essas vacas, elas não produzem leite. A Adriana falando que não está baixo, mas está menor do que precisa para a produção. A nossa produção é pequena. Mas é pior ainda, porque daí, então, é uma deficiência subclínica que é extremamente difícil de detectar, e aí, então, valia a pena a gente fazer, viu, meninos, uma coleta uma amostragem da pastagem para poder fazer análise foliar, para a gente determinar cálcio, fósforo e magnésio no pasto, viu, Ana? Porque, assim, a gente sabe que está com problema de cálcio e magnésio por causa da calagem. Está deficiente mesmo em cálcio e magnésio. Lembrando que o cálcio, ele tem que representar 60% da CTC do solo, que é a capacidade de troca de cátions, né? E o magnésio tem que representar 20%. Então, esses são os nutrientes que são fornecidos em grande quantidade pelo calcário. Realmente, né, a gente sabe que está com problema lá, mas eu acho que é legal a gente fazer o acompanhamento da análise foliar também, entendeu? E nós vamos ter que fazer o que a gente está fazendo esse ano, então, de novo. Aí, gente, tem uma parte grande do grupo que está fazendo nutrição agora, que acabou de me entregar a prova, né? E que eu perguntei justamente isso, o que correção do solo tem a ver com nutrição animal? Vocês estão vendo que tem a ver, muito a ver, né? É decisivo. Principalmente se a gente está trabalhando com animais a pasto, né? Então, a gente trabalha em um sistema que a gente tem que observar todas as pontas. Enquanto tiver uma ponta solta, o sistema não anda, né? Não estou falando que é fácil, é super fácil fazer isso no papel, né? Lendo um texto. Na prática, a gente tem que ir pegando ponta por ponta e resolvendo os problemas. Mas como todo mundo aqui está para aprender, é excelente a gente ter problema para resolver. Alguém tem mais alguma questão, gente? Alguma dúvida, alguma colocação? Acho que sim, Adriana. Acho que é legal a gente cercar de todos os lados, né? A gente pode fazer uma coleta de solo, mandar fazer análise, né? A gente sabe que ainda não corrigiu o pH, a gente sabe que quando o pH está abaixo de 5,5, há indisponibilização de nutrientes, né? Cálcio, fósforo, magnésio, nitrogênio, enxofre, a gente sabe disso. Mas acho interessante para os meninos fazerem esse acompanhamento dos compartimentos, né? Então, tá deficiente lá no animal, fazer a avaliação na planta e no solo, né? Para eles já irem sedimentando esse conhecimento. Mas provavelmente a gente vai ter que fazer a calagem da fazenda esse ano de novo, né? pH baixo, gente, é um problema. Abaixo de 5,5 já começa a ser complicado. E o calcário, ele corrige a acidez do solo, além de fornecer cálcio e magnésio, né? Vocês estão vivos, gente? Dúvidas? A Adriana falou que não está podendo conversar porque ela está numa outra reunião. Não, a Adriana sim, mas e o resto da galerinha? Tá finalizando aqui agora, já diminuiu aqui, do projeto da gente no Mega. Então, não, eu acho que eles ficaram de verificar, porque ela achou uns valores, mas ela não tem certeza das exigências. Aí eu fiz parte da qualificação, perguntei se eles não teriam como fazer uma comparação mais correta, e aí mandar a dissertação para a gente, né, na hora que finalizar. De qualquer forma, parece que já teve algum indicativo, né?
Eu acho ótimo a gente fazer uma avaliação das pastagens, porque aí a gente já tem o balanceamento da ração, a gente pode fazer até uma bromatológica para verificar, ou então, né, utilizando os valores tabelados para verificar o que está acontecendo, porque aquelas vacas a gente já fez várias coisas e a gente ainda, né, fica patinando na produção. Então, seria mais uma forma de cercar. E colocar o pessoal para praticar também, né, a entender tudo que está acontecendo. Então, eu acho que isso, assim, é igual eu falei hoje à tarde, né, a gente tem que pegar mais junto, o manejo de pastagem está muito ruim, esse ano foi terrível, né, a gente confiou muito no pessoal lá da fazenda e eles falharam, então, assim, igual eu considero uma falha minha, porque, assim, eu achei que eles estavam fazendo e não estão fazendo. E aí, assim, essa variação toda na qualidade da forragem disponível, ela não é favorável para o desempenho animal, né? Principalmente para a vaca leiteira, que tem uma exigência muito maior de mantença, porque é um animal muito pesado, né? Uma vaca Nelore pesa aí 400, 450 quilos, uma vaca leiteira de porte médio vai pesar aí 550, 580 quilos, né? Então, além disso, como ela tem os órgãos mais pesados, a exigência de manutenção dela é maior. Então, essa variação na qualidade do volumoso, né, do pasto, que a gente não está conseguindo trabalhar direito, ela é muito deletéria para a produção, né? Principalmente para o desenvolvimento adequado do úber e das novilhas, né? O crescimento das bezerras e o desenvolvimento do úber nas novilhas. Então, a gente tem que pegar junto mesmo esse manejo de pastagem e fazer esse acompanhamento, né, da disponibilidade de nutrientes no solo, na planta, e o que está acontecendo com o animal. E ver se a gente consegue resolver isso de uma vez por todas, porque falta muito pouco, mas o que falta está prejudicando muito. A gente tem que aprender, né, você falou que foi falha sua, acho que na verdade foi uma falha do conjunto inteiro, né, não é nem falha técnica, foi a gente ia achar que pode confiar em funcionário e não pode. Então, o grande aprendizado que a gente tem é que funcionário é funcionário, né, gente? Então, a gente tem que passar o serviço, cobrar e vistoriar, né? Então, a gente realmente tem que ficar mais em cima, caso a gente queira ter um manejo mais, vamos dizer assim, de zootecnia de precisão, né? A nossa fazenda é pequena, não tem tanta dificuldade em a gente se organizar, nós somos muitos. Eu acho que a gente consegue se organizar, sim. Apesar de que a gente acho que teria melhorado bastante o manejo, se tivesse mais cuidado, mas mesmo assim a gente tem poucos animais para fazenda nas águas, é uma coisa também que a gente vai ter que criar estratégias, né? E a gente tem o número adequado na seca, mas poucos para água, para as águas. Então, criar estratégias para a gente conseguir lidar bem com esse manejo de pastagem, realmente perdeu bastante esse ano, né? Mas a gente vai aprendendo, eu também tenho aprendido muito, muito mesmo. Estou, assim, cada dia aprendendo mais, muito satisfeita. E acho que a gente já evoluiu muito, muito mesmo, nesses 3 anos. Mas a gente precisa que vocês tenham mais visão crítica, tá? Tudo que vocês olharem, questionem, pergunte. Muitas vezes alguém chega para mim falando, eu vi aquilo, a gente ouve, né? E a gente vai atrás e a gente fala. Então, tenham mais visão crítica, mesmo que pareça que é uma bobagem, muitas vezes não é. Lembrem de falar para a gente, vi aquilo, achei esquisito, vi aquilo, será que está certo? De passar. Então, outro dia, semana passada, a gente passou lá no corredor, tinha as pás das novilhas, já estava, assim, não estava tão baixo, mas do outro lado tudo passado, e os funcionários passam ali todo dia e não conseguem enxergar que está passado, né? Então, vamos aprender a olhar, a andar na fazenda, a escola, como exercício, olhar tudo com uma visão muito crítica, tanto pasto, nutrição, coxo, bebedor, para o próprio gado, porque se vocês praticarem fazer isso na fazenda escola, qualquer lugar que vocês vão ter essa visão crítica, detalhada, e vocês vão enxergar coisa onde muita gente não vai enxergar nada.
Então, procurem sempre, toda vez que forem na fazenda escola, em vez de ficar olhando o celular, conversar fiado, pode conversar fiado, mas fica olhando para a fazenda. Fica olhando para o pasto. Vocês já repararam, quando eu vou andar na fazenda, a Vera também, a gente vai andando, a gente vai olhando para o pasto, para o gado, a gente não fica olhando para vocês no carro, tá? Então, tentem, principalmente quando vocês vão a cavalo, dá para ver muito melhor. Então, tentem sempre ter essa visão crítica e dar notícia para o grupo, para a gente, para todo mundo do que está acontecendo. Assim, é uma forma de praticar mesmo. E ajudar a gente, né, a evoluir cada dia mais. Ok. Vocês estão vivos? Mostra a carinha, todo mundo. Ah, minha câmera está desligada, né? Sim. Sim, mas eu gosto, acho que acontece, projeto. Estamos finalizando, né? Tá, então vou parar a gravação, vou pedir só isso para vocês, né, tem essa visão crítica, quero que sempre deem notícia. Vai uma evolução para a fazenda e para a gente como pessoa, né? Combinado? Combinado. Quem mais está combinado? O Guilherme e o Augusto, eu mandei eles combinar. Ah, combinado, professora. Combinado. A gente está morrendo hoje. Então tá bom, gente, vou parar aqui a gravação.